Fala galera do YouTube, welcome to my channel English Coaching Brazil. Eu sou o Rafael Almeida e no vídeo de hoje eu vou dar para vocês 5 dicas de como pensar em inglês, galera. É isso aí mesmo, vou falar para vocês 5 maneiras que vocês podem fazer para começar a pensar em inglês e daí conseguir ficar fluente em inglês, né? Porque você não vai conseguir ficar fluente em inglês se você estiver pensando em português, tá ok? Então eu vou dar para vocês 5 dicas de como atingir isso. E tudo que eu peço a vocês é para, por favor, se inscrevam no canal e deem um like aí para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e mais pessoas possam estar tendo acesso ao conteúdo, combinado? Então vamos pro vídeo, olha só. Muita gente chega para mim e fala: Rafael, eu não consigo pensar em inglês, eu penso em português, eu traduzo tudo, meu Deus do céu, o que eu faço? Calma, existe solução para isso. Então, o que você pode fazer para começar a pensar em inglês? A primeira dica que eu dou para vocês é, galera, ouçam bastante, isso aí, recebam bastante informação em inglês, input em inglês, porque para pensar, como é que todo mundo aprende a falar a primeira língua? Como é que vocês aprenderam a falar português? Somente escutando, não foi? As pessoas nascem, não tem nenhum idioma ainda desenvolvido no cérebro, você recebe muito input, pessoas falando à sua volta o tempo todo, você absorvendo aquilo o tempo todo e daí você começa a conseguir se comunicar. E quando você está estudando inglês, é exatamente a mesma coisa. Um dos erros principais que eu vejo estudantes de inglês cometendo é não se expor o suficiente ao inglês, não ter muito input em inglês. Então, assim, vamos ouvir em inglês praticamente todo dia. O ideal é diariamente fazer disso uma rotina na sua vida. Ouvir inglês. E o que você pode ouvir? Aí depende do seu gosto, olha só. Vocês podem ouvir música, vocês podem ouvir séries, vídeos no YouTube, filme, podcasts, entrevistas, o que vocês quiserem. O importante é vocês acharem coisas do seu interesse e vocês se exporem àquilo e ouvir, porque vocês ouvindo bastante, automaticamente vocês vão começar a conseguir pensar em inglês. Esse é o primeiro passo. Então, façam do listening uma atividade diária, incorporem isso no dia a dia de vocês e vocês vão ver como o inglês de vocês vai dar uma alavancada. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de como estudar inglês, né? Assistindo série, eu tô deixando o link aqui na descrição para vocês assistirem esse vídeo também, se vocês não assistiram ainda, tá ok? Então essa é a primeira dica, ouçam bastante inglês, recebam bastante informação em inglês e aí vocês vão ver como vocês vão conseguir começar a pensar em inglês. Então vamos lá, agora a segunda dica de como vocês vão conseguir começar a pensar em inglês. Tragam o inglês para o dia a dia de vocês. E aí vocês perguntam, Rafael, como eu faço isso? Muito simples, com coisas pequenas, como por exemplo, trocando o idioma do seu celular, do seu computador, das suas redes sociais para inglês, é o que eu sempre falo para a galera. Olha só, vocês já sabem português, vocês não precisam praticar o português de vocês. Então, ó, se livrem do português da vida de vocês o quanto mais vocês puderem, se vocês querem ficar fluentes em inglês. Então, troquem o celular de vocês para inglês, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, troca o idioma para inglês, porque pode parecer uma coisa pequena, mas aquelas informações ali, vocês têm contato com elas o tempo todo, todo dia, com aquelas palavras. Então, aquelas palavras, né, que estão nos aplicativos, os comandos do celular, elas vão se tornar rotineiras na vida de vocês. Então vocês vão ver como vocês vão aprender bastante vocabulário com isso, com uma coisa simples. Vocês vão ver como isso vai ajudar vocês e vocês vão estar trazendo o inglês para o dia a dia de vocês. Então assim, essa é uma maneira bem legal. Tragam o inglês para o dia a dia de vocês. Ou se vocês tiverem que fazer pequenas anotações no pedaço de papel para coisas que vocês têm que lembrar do dia a dia, ou lista de mercado, tentem fazer isso em inglês, porque como eu falei, vocês estão trazendo o inglês para o dia a dia de vocês de uma maneira real, de uma maneira que você usa no dia a dia, não é uma coisa artificial, como quando você tem livro de exercício ou livros de cursos de inglês, tá ok? Então tragam o inglês para o dia a dia de vocês, para a rotina de vocês. Essa é a minha segunda dica. Agora vamos lá, vamos falar da terceira dica. Galera, comecem a tentar pensar em inglês, mentalizar as coisas que vocês estão pensando em inglês. Como assim? Por exemplo, eu acordei, estou na minha cama pensando no que eu vou fazer hoje, quais são as atividades, quais são as minhas obrigações hoje. Começa a pensar nisso em inglês, entendeu? Tenta forçar seu cérebro a pensar em inglês. Em vez de pensar, hoje eu tenho que ir para a academia. Today I have to go to the gym. Entendeu? Façam isso. No início pode parecer difícil, mas se vocês exercitarem isso no dia a dia, isso vai se tornar natural. E é muito engraçado isso porque é o que eu sempre falo, muitas vezes eu me pego pensando em inglês automaticamente. Eu nem forço isso. Então, por exemplo, academia é um exemplo clássico.
toda série que eu vou fazer na academia, que eu vou fazer a repetição, eu não sei porquê, eu tô contando mentalmente quantas repetições eu fiz em inglês. Então eu vou lá, 1, 2, 3, não sei porquê, é natural. Ou às vezes eu tô pensando, eu tô no mercado, eu tô pensando, o que eu tenho que pegar? E eu tô pensando em inglês. Então vocês estão vendo? Isso já é uma coisa natural, eu consigo trocar do pensamento do português por inglês com a maior naturalidade, como se fosse uma chavezinha. Então é isso que vocês têm que fazer. Então quando vocês estiverem pensando em coisas que vocês têm que fazer, ou tá no mercado, ou tá na academia, enfim, qualquer pensamento que vocês estão tendo, tenta começar a fazer esse pensamento, essa conversa mental em inglês. E vocês vão ver como isso vai ajudar muito a vocês começarem a pensar naturalmente em inglês. Então essa é a minha terceira dica para vocês começarem a conseguir pensar em inglês. Agora vamos lá, a quarta dica é essa, vocês repetirem o que vocês ouvirem. Então, por exemplo, eu já falei isso, já falei sobre isso em outros vídeos, então quando vocês estiverem lá assistindo a série de vocês, o vídeo, o que for, galera, tentem repetir o que as pessoas estão falando, tá ok? Por quê? Porque essa é uma maneira muito boa de vocês praticarem pronúncia e entonação. E por que que isso é importante? Porque o que que acontece? Quando você está aprendendo um idioma, muitas vezes você sabe pronunciar a palavra sozinha, solta. Mas quando você constrói uma frase completa, a entonação não fica legal. Por quê? Porque você não ouviu bastante pessoas falando naquele idioma para vocês saberem a entonação e porque vocês não estão praticando isso. É uma coisa bem simples, vamos pensar assim aqui no Brasil, olha só. Quem mora, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho uma entonação, eu tenho um sotaque. Se eu pego um cara do Nordeste, ele vai ter uma outra entonação, um outro sotaque. Se eu pego um cara do Sul, a mesma coisa, uma outra entonação, um outro sotaque. Por quê? Porque a gente fala da maneira que a gente escuta. Então você escuta as pessoas falando daquela maneira, você vai e reproduz da mesma maneira. Então pensa bem, isso remete à primeira dica. Se vocês não estão ouvindo bastante inglês, né, ouvindo pessoas falando em inglês o tempo todo, vocês não vão melhorar a pronúncia e a entonação de vocês. Vocês vão estar usando as palavras em inglês, porém com a entonação que você usa do português na região que você é do Brasil. Então assim, isso não vai sair um inglês natural. Então essa é uma maneira de vocês tornarem o inglês de vocês mais natural. Ouvirem e repetirem, ouvirem e repetirem. E assim vocês vão estar automaticamente começando a pensar em inglês, porque quando você repete alguma coisa, você não tem que pensar, é uma coisa automática. Então, o seu cérebro está produzindo aquilo e reproduzindo automaticamente. Então, daqui a pouco você vai estar falando daquela maneira sem nem ao menos pensar. Então, essa é a minha quarta dica. Quando estiverem assistindo alguma coisa, ouçam e tentem repetir as frases para melhorar a pronúncia, entonação e conseguir começar a pensar em inglês, tá ok? Essa foi a quarta dica. Agora vamos lá para a quinta dica, que pode parecer papo de maluco, mas falem sozinhos. Isso aí mesmo, galera, falem sozinhos, porque muitas vezes você não tem a oportunidade de ter uma pessoa para praticar o idioma com vocês, né? Então vocês muitas vezes falam inglês só quando estão na aula, aí vamos lá, você faz 2 aulas na semana, são 2 horas de aula, e o resto do tempo você não está praticando a fala. Então você falar sozinho é uma maneira excelente de praticar o speaking, né? A fala de vocês. Sem contar que, vamos lá, vocês estão aprendendo um novo idioma, então a sua boca, a sua língua, ela tem que se adequar à pronúncia das palavras naquele idioma. Então, por isso que isso é uma questão de exercício constante. Então, vocês falando sozinho, vocês vão estar praticando isso e vão estar melhorando a pronúncia, o sotaque e vão estar conseguindo falar mais naturalmente. Até porque, muitas vezes, você falando sozinho, você não vai se sentir inibido de ter uma outra pessoa ouvindo você falar, e às vezes você pode pensar que não está falando certo, a pessoa vai achar engraçado, vai rir da sua cara. O que eu falo, o que eu acho que é uma bobeira, que não tem que pensar isso. Você está estudando inglês, você tem que falar mesmo, fale errado, mas fala, porque se você não falar, você não vai ficar fluente. Então assim, mas de repente você falando sozinho, você se sente um pouco mais confortável. Então isso ajuda muito. Falem sozinhos. Então, por exemplo, tentem pensar numa apresentação que você faria no trabalho, tenta dar essa apresentação em inglês sozinho, ou tenta de repente gravar você falando e depois você ouvir, porque às vezes você falando, aí quando você ouve o que você falou, você consegue de repente identificar, pô, eu cometi um errinho aqui, de repente essa palavra eu não pronunciei tão bem quanto deveria pronunciar. Isso é um exercício muito bacana
que ajuda muito e vocês vão ver que isso vai ajudar muito vocês a atingirem a fluência e a começar a pensar em inglês. Então essas foram as 5 dicas que eu tinha para dar para vocês sobre como conseguir começar a pensar em inglês, entendeu? Se vocês seguirem essas dicas, vocês vão ver como vocês vão ter resultados fantásticos. E eu ia pedir a vocês para mais uma vez, deem um like aí no vídeo, compartilhem o vídeo para que o canal possa estar crescendo e mais pessoas possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Combinado? Conto com vocês. Esse é o Rafael Almeida do canal English Coach Brasil. Até o próximo vídeo. Valeu, abração a todos.